gente, para finalizar, né, a nossa disciplina, nós vamos agora falar dos equipamentos de proteção coletiva, né, que a gente chama de EPC, muito utilizados também. Eu trouxe aqui para a gente as figuras de cada um deles, mas na apostila, assim como nos EPIs, na apostila também tem a especificidade, né, de cada um, para que serve, como é que vai ser utilizado. Então vamos lá. Para iniciar, a gente vai falar um pouco, né, dos autoclaves. E aí, para que servem esses autoclaves, né? Muito importantes dentro dos serviços de saúde. Esses autoclaves, eles servem para esterilizar os artigos médicos e hospitalares, né, daquele serviço de saúde. Eles são encontrados geralmente, não são em todas, mas em algumas UBSs, né, unidade de atenção básica, a gente já encontra autoclaves que possam esterilizar aqueles materiais ali que são utilizados naquele estabelecimento. O forno, né, Pasteur, ele já é mais restrito, também serve para esterilização, mas quando existem artigos que contenham água, plástico, lã, algodão, ele não pode ser esterilizado dentro desse forno. Então é um equipamento de proteção coletiva que tem mais restrições, né, dentro dele, mas também é um equipamento muito utilizado dentro dos serviços e dentro das indústrias. O nosso chuveiro, né, de emergência, que deve ter em toda a indústria, e também tem em laboratórios, a maioria dos laboratórios tem, porque ele é muito necessário quando ocorre acidente, né? O empregador, ele derrama algum líquido, alguma substância química sobre o rosto ou sobre a pele. Então, ele tem que ter esse equipamento, né, de proteção coletiva, que é esse chuveiro de emergência, para que ele possa lavar na hora. Ele tem que lavar com emergência realmente, para que possa impedir que ocorra danos maiores ao empregador. Então, é essencial que tenha esse chuveiro, né, em laboratórios, em indústrias de produtos farmacêuticos, cosméticos. Então, é de extrema importância. Temos mais um aqui, que é o lava-óleos, que também tem aquela mesma função do chuveiro, né, de quando o empregado ele se suja, derrama algum agente químico, alguma substância, né, que atinge os olhos. Esse lava-óleos, ele anda, né, casadinho com aquele chuveiro de emergência, para que também, em caso de acidente, né, que sempre pode acontecer, o empregado vá lá imediatamente e faça o manuseio desse equipamento, lave, para evitar danos maiores à saúde. Vamos mais adiante. Temos também as caixas e os contêineres, né, de água. Elas que servem também, né, para guardar alguns materiais, mas que por vezes também servem para armazenar muitas formas de lixo, né, que são produzidas naquelas empresas. Temos essa caixinha aqui que a gente vê bastante na maioria dos locais, né, de trabalho que possa fazer manuseio de algum material, que são as caixas de perfuro cortantes. Então, onde tem laboratório, aonde tem até mesmo alguma indústria que porventura venha a ter alguma atividade voltada a isso, né, que tem alguma coisa que possa perfurar o trabalhador, é essencial e é obrigatório que tenha essa caixinha de perfuro cortante. Essa caixinha é muito simples, né, de ser montada. Ela vem com proteção, 2 proteções dentro, né, para que não haja contato, né, da pele com a parte interna dela, para que não possa ocorrer acidentes. Então, assim, antes de chegar na superfície, ela deve ser fechada e isolada e descartada em local apropriado, né? No saco apropriado, e depois o descarte dela é feito de forma adequada para evitar acidentes, porque nessas caixas são
são descartados agulhas, a seringa, só a seringa não necessariamente precisa ser descartada nessa caixa, porque só a seringa ela não perfura e nem corta, mas a agulha, lâminas, aqueles frascos de vidro que vem vacina, então tudo isso, tudo que é perfuro cortante deve ser descartado aqui dentro. A seringa que vem acoplada à agulha, sim, deve ser descartada, mas aquela seringa que não é acoplada, que você utiliza só para outro fim, ela não necessariamente precisa, não deve, né, ser descartada aqui. Mas se não tiver outro local adequado para descartá-la, pode colocar também nessa caixa. Temos também as centrífugas, né, que a gente sabe que elas são mais utilizadas quando existem fluidos, quando existem líquidos, né, para que possa fazer esse manuseio. E aí temos aqui também, né, sinalização laboratorial, muito importante que todos os equipamentos, que todos os materiais dentro do laboratório eles sejam sinalizados com cartazes, que cada um tem sua cor, que tenha cartazes mesmo dentro de todo o ambiente, para que possa, né, sinalizar para o empregado aonde existe o risco, de que que tem o risco, aquele ambiente, aquele material que ele está manuseando, para evitar diversos acidentes, né? Podem ser evitados. Só com esse cartaz, diversos acidentes podem ser evitados. E se acontecer, alguns cartazes também, eles indicam como é a primeira medida a ser tomada, né? Depois que acontece. Essa cabine de segurança química ela é muito utilizada quando os profissionais do laboratório eles vão lidar com materiais químicos muito pesados e aí que não podem ser feitos manuseios deles, né? Em hospitais grandes também, eu já vi uma cabine dessa, tem medicamento que ele deve ser manuseado dentro dessa cabine, quimioterápicos, e outros também, né? Eles devem ser manuseados aí dentro para evitar a contaminação do próprio enfermeiro, do próprio farmacêutico. E aqui é a cabine de segurança biológica, né? Que tem finalidade parecida, só que ao invés de ser químico, né? O risco vai ser um risco biológico. Também deve ser mantido em laboratório que faz pesquisa biológica, que mexe, que trata de materiais biológicos, materiais humanos, biológicos, então tem que ter essa cabine também de segurança para evitar a contaminação de risco biológico com o trabalhador, né, com o empregado. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre os programas de saúde ocupacional, que ele é obrigatório para todas as empresas que possuem funcionários, então é de extrema importância, né, manter esse programa de controle médico de saúde ocupacional e o programa de prevenção de riscos ambientais, né, que a gente chama de PPRA, seguindo alguns critérios. Vamos ver alguns critérios, né, aprofundar um pouquinho aqui para vocês. O programa de controle médico de saúde ocupacional, ele tem por finalidade o acompanhamento por um médico especializado em medicina do trabalho, ele pode elaborar os atestados, né, de saúde, de doença, de saúde ocupacional, e que fazem parte dos programas o admissional, o teste periódico, o de retorno ao trabalho, de mudança de função e também os exames demissionais. O empregado ele tem, né, o direito e ele deve realizar todos esses exames e essas consultas em todas essas fases do momento em que ele está lá na empresa e do momento também que ele vai sair da empresa. Então, o programa de prevenção de riscos ambientais, né, o PPRA, é obrigatório, né, a elaboração e a implementação dele por parte de todos os empregadores e das instituições que admitam trabalhadores como empregados, né. Esse programa, ele visa a prevenção da saúde e a integridade dos trabalhadores, por meio da antecipação, do reconhecimento e da avaliação consequente, né, do controle da ocorrência dos riscos ambientais que existam dentro daquele ambiente de trabalho.
Vamos falar um pouquinho também do histórico de enfermagem. O histórico ele é utilizado na coleta sistemática dos dados e determinam o estado de saúde do paciente. Identificam, né, quaisquer problemas de saúde que o paciente ele vem a ter no momento e ele precisa nele ser registrado todos os dados que são coletados no momento da conversa, no momento da consulta. O exame físico geral, ele traz, né, nele o estado geral, os dados vitais, os antropométricos, nível de consciência, estado de hidratação, de nutrição. Então, esses são os principais dados que são coletados, que devem ser coletados dentro desse histórico, dentro desse exame físico geral de cada paciente. E faces, decúbito, mucosas, como se encontram, né, as mucosas do corpo, as peles, se existe presença de edema, linfonodos inflamados. Então tudo isso é função do enfermeiro do trabalho. Um diagnóstico de enfermagem é uma frase padrão descritiva sobre o estado de saúde do paciente. Então, ele deve ser elaborado minuciosamente. A função dele é facilitar o cuidado da enfermagem. Claro, já disse para vocês que a enfermagem ela é quem prescreve o cuidado, né? O médico prescreve a medicação, mas a enfermagem que é responsável por prescrever o cuidado do paciente. E são análises feitas, né, a partir do estado de saúde daqueles pacientes que são envolvidos, sendo que o enfermeiro ele cria sua opinião e para que possa contribuir, né, para a evolução do quadro do paciente, para a evolução da melhora daquele paciente. Então, o diagnóstico de enfermagem ele é totalmente desvinculado, né, do diagnóstico médico, mas eles caminham juntos, eles são separadamente. São diagnósticos separados, diferentes, mas tem que caminhar juntos, porque o médico traça o diagnóstico da patologia, do que se trata, quais são as medicações, e o enfermeiro, ele traça um diagnóstico de cuidados que tenha correlação com aquela patologia, que tenha correlação com aquele tipo de tratamento que o médico prescreveu. Então, o objetivo desse tipo de diagnóstico, né, é padronizar a terminologia utilizada por os enfermeiros, tais como descrições de doenças, temos as descrições também do diagnóstico, dos agentes causadores, dos agentes que evidenciam. Então, é bom que a gente tenha contato com essas terminologias para que a gente não possa ocorrer divergências entre um diagnóstico prescrito por um profissional e depois o diagnóstico prescrito por outro profissional. É preciso manter um padrão de terminologias que são utilizadas, né, dentro da nossa prática de enfermagem. Para auxiliar a gente nesse padrão de diagnóstico de enfermagem, a gente conta com um livro maravilhoso, excelente, que é o livro Nanda. Eu vou ver se eu mando algumas coisas sobre o Nanda para vocês no grupo do WhatsApp. E a gente também tem a ligação, que é Nanda Niknok, que são os diagnósticos, as intervenções do enfermeiro e os resultados esperados daquele diagnóstico traçado por nós enfermeiros. Então, é uma ligação maravilhosa que deve existir, que deve ser livro de bolso dos profissionais de enfermagem. Então, torna-se importante, né, que os enfermeiros se utilizem desse instrumento. O diagnóstico de enfermagem é um instrumento importantíssimo para a prática, né, e realização, uma etapa de realização da SAI. E digamos que não é a principal, porque a SAI como um todo é a principal, mas é uma das etapas e que é indispensável. É indispensável que seja feito o diagnóstico, porque ele é baseado no que podemos identificar no paciente e baseado nele traçamos todo um plano de cuidado e depois avaliamos e reavaliamos quantas vezes forem necessárias para que possamos perceber se há melhora, se há adequação do paciente, aquele plano de cuidado que a gente traçou, e se não há melhora e nem adequação, a gente precisa traçar junto com a equipe outro plano de cuidado, até que haja melhora do paciente, melhora daquele quadro.
Então é isso. Aqui a gente encerra a nossa disciplina. Foi um prazer imenso estar com vocês. Espero que em breve, muito em breve, a gente possa ter esse encontro de forma presencial, que a gente possa viver novas experiências, nos aprofundarmos mais nesse conteúdo. Eu mandei para vocês o horário e os dias, né, do plantão pedagógico. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo. Lá vai ter o meu número de telefone. Eles também vão, a coordenação vai criar um grupo, né, de WhatsApp. Se por acaso algum de vocês não puderem entrar em contato dentro do dia e do horário do plantão pedagógico, podem entrar em contato, podem mandar mensagem outro dia ou qualquer dia, né, qualquer horário, que eu vou responder com o maior prazer. Se tiver alguma dúvida, né, pode mandar, principalmente em relação aos exercícios que eu mandei, ou até mesmo a questões rotineiras, né, que a gente vai sempre encontrar no dia a dia da nossa profissão, da nossa prática. No que eu puder ajudar, terei enorme prazer, enorme satisfação em ajudar vocês. E foi um prazer até agora, né, estar com vocês. Espero em breve poder reencontrá-los, ou de forma remota ou preferencialmente de forma presencial, né? O calor humano é bem melhor. Então, forte beijo, fiquem com Deus, muita paz, paciência, tudo isso vai passar, já já estaremos de volta ao nosso novo normal. Tchau, tchau.